Meu nome é Wagner Lima e hoje apresentaremos uma matéria de um canal parceiro, o canal JJobs, Japan Jobs, que aborda o tema certificado de elegibilidade, documento que está sendo exigido pela imigração japonesa para que os descendentes de japoneses, sanseis, que solicitam o visto em categoria específica pelo Estado de São Paulo também. Tudo isso para um controle maior por parte da imigração japonesa, que apesar de ter afrouxado a liberação de algumas categorias de visto, tem exigido esse documento. Na prática, o passageiro que vai ao Japão a trabalho com o visto de descendente de japonês precisa ter um parente no Japão que possa ser o seu fiador para a emissão desse certificado. Confiram a matéria e não esqueçam de se inscrever em nosso canal e no da JJobs. Ativem as notificações, deixem seu like e compartilhem com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema super atual e bastante discutido atualmente, que é o certificado de elegibilidade exigido pelo governo japonês. Durante a pandemia, as fronteiras de quase todos os países foram fechadas por conta do Covid-19, de modo a evitar que o vírus fosse propagado e a situação ficasse ainda pior. E no Japão, isso não foi diferente. Mas as restrições foram se afrouxando de forma gradativa e atualmente os estrangeiros em determinadas categorias de visto já podem desembarcar no país. Os brasileiros portadores de visto de longa permanência, por exemplo, já podem desembarcar no Japão. Agora, o sansei e o cônjuge de Nisei e sansei residentes em São Paulo vão precisar apresentar um documento chamado Certificado de Elegibilidade para que seja liberado o visto. Para solicitar o certificado de elegibilidade, será necessário um fiador que seja parente do passageiro que deseja embarcar. E como o assunto está em alta e acabam surgindo muitas dúvidas, nós separamos aqui as principais perguntas e nós vamos responder todas elas a seguir. No caso de o passageiro ser descendente de japoneses, o parentesco é bem extenso, portanto, será aceito até o número 6 da árvore genealógica, ou seja, filhos, netos, pais, irmãos, tios. No caso dos tios, serão aceitos tios de mesmos bisavós e seus respectivos filhos, além de primos de primeiro e segundo graus e seus filhos e netos. Agora, se o passageiro for viajar com o cônjuge, serão aceitos fiadores com parentesco até o número 3 da árvore genealógica, que seriam os pais, irmãos, tios ou sobrinhos. E o parente deve ser por parte do cônjuge descendente. Eventualmente, pode haver exceções a essa regra. Por exemplo, o primo pode ser fiador do casal e a elegibilidade ser concedida, pois a concessão ou não da elegibilidade é feita pela imigração com base na análise individual de cada processo. O fiador vai basicamente precisar assinar 2 formulários, a carta de garantia e o formulário de elegibilidade. Além disso, ele terá de preencher uma lista de parentes no Japão e estar ciente de alguns termos. A imigração pode solicitar documentos adicionais, não há prazo para aprovação ou reprovação, mas o retorno leva em média 4 meses. Caso a elegibilidade for negada, o solicitante não terá direito ao reembolso das despesas. No documento Nozei Shomeisho consta o status do pagamento do imposto. Portanto, se estiver com o imposto atrasado, a elegibilidade não será aprovada. A elegibilidade tem validade de apenas 3 meses e não é o visto japonês. Durante a pandemia, passou a existir uma exceção e o certificado será aceito até abril de 2021, mas com algumas observações. Após a emissão da elegibilidade, será necessário solicitar o visto do Consulado do Japão no Brasil. Se o fiador retornar ao Brasil antes da elegibilidade ser concedida ou o passageiro der entrada do visto no Brasil, caso o visto for liberado sem elegibilidade,
o processo será negado. Existem algumas controvérsias, mas por enquanto, para esse tipo de visto específico para descendentes de japoneses e seus dependentes, o fiador deverá ser um parente, diferentemente aí de outros vistos como de trabalho e de atividade qualificada em que a empresa é a fiadora. De 6 meses a 1 ano após o desembarque no Japão. Para dar entrada no Japão, o despachante cobra em média 25 a 35 mil ienes se o processo estiver traduzido. O fiador pode dar entrada pessoalmente na imigração se tiver disponibilidade. A JJobs está disponível para tirar dúvidas, auxiliar ou postar a documentação necessária para o seu parente ou despachante no Japão. Consulte a JJobs pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela. É muito importante que seja feita uma análise dos documentos, pois além da documentação que consta na lista, outros podem ser solicitados, como por exemplo, o termo de compromisso de casal que ficou separado no Japão, o termo de não utilização de elegibilidade anterior, a declaração de divergência de nomes, no caso de haver muita diferença de nomes ou datas, e a declaração de perda de passaporte. E aí, anotou tudinho? Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos responder para você, tá bom?